boas-vindas ao nosso canal Justino 70 Caminho de Emaús e queremos tratar hoje uma pergunta que nos fez chegar Areta, a origem dos samaritanos. Este é o nosso tema, qual é a origem dos samaritanos. Temos, podemos dizer assim, dois momentos significativos em que os samaritanos vão surgir. Nos situamos na morte do rei Salomão e no filho Roboão como sucessor de Salomão. Temos o texto de referência no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Vamos repetir, esta referência que vamos refletir um pouco se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, e o contexto, os capítulos precedentes, de 1 a 11, e sobretudo o capítulo 11 desse primeiro livro dos Reis. Vamos dizer brevemente o que sucede à morte do rei Salomão. O filho dele, Roboão, convoca as tribos para uma grande assembleia em Siquém. Siquém é um lugar histórico que teremos possibilidade de indicar, de salientar a relevância deste lugar para as tribos de Israel, e Roboão convoca para essa grande assembleia em Siquém para ser coroado rei. Aí as tribos são convocadas, mas não chegam a uma conclusão, e depois de um determinado tempo voltamos a nos encontrar para já decidir a coroação como rei de Roboão. Aí acontece o seguinte: Roboão, nesse tempo intermédio, consulta os anciãos, consulta os jovens, consulta várias personalidades e chega à conclusão que o sistema de opressão de tributos que seu pai pedia do povo, ele vai dobrar. Diz até com expressões muito interessantes aí, que vocês podem ler, né? E mostra uma arrogância grande diante desse momento, que deveria ser de diálogo, deveria ser também de ver um pouquinho os tributos que Salomão estava exigindo do povo e vir ao encontro da realidade que o povo estava sofrendo ou padecendo, né? Roboão foi para Siquém, pois lá se tinha reunido todo Israel para proclamá-lo rei. Aí o Jeroboão, filho de Nabate, foi informado e ele voltou do Egito, onde se tinha refugiado. Aí mandaram chamá-lo e ele chegou pontualmente, e Roboão consultou aos anciãos o que podia fazer. E ele disse: olha, se hoje te sujeitares à vontade do povo e lhes dirigires boas palavras, então eles serão sempre gratos e teus servidores. Mas Roboão não escutou o conselho dos anciãos, perguntou aos jovens com os quais ele se tinha criado, etc. Disse: olha, os anciãos me disseram tal coisa, vocês pensam o quê? E então eles disseram assim: estão querendo que diminua os impostos, o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens, seus companheiros de infância, responderam assim: isso que dirás a esse povo? Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso fardo. E dirás assim: meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos açoitarei com escorpiões. Esta é a resposta simbólica que Roboão dá a essa solene assembleia de todas as tribos que estavam representadas lá para coroar como rei Roboão, e estavam pedindo uma diminuição de impostos
porque a carga de impostos que Salomão tinha colocado para as tribos foi bem pesada. Podemos ler os primeiros 11 capítulos do primeiro livro dos Reis para ter uma ideia do que significava toda aquela beleza do templo, do império de Salomão, o que significava de carga pesada, de tributos a pagar e tudo mais. Vemos aí que esse conselho dos jovens é de muita arrogância. Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos açoitarei com escorpiões. Diante dessa exigência, disse: voltai a mim depois de 3 dias. E assim que o rei reuniu o povo, então aí fizeram saber um pouquinho qual era a resposta. Todo Israel viu que o rei não ouvia as exigências do povo, não estava escutando, e lhe responderam assim: que parte temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, e agora cuida da tua casa, Davi. Vemos aí que, diante daquela metáfora que Roboão tinha usado, aqui também responde praticamente com outra metáfora. Diz: tu eres descendente de Davi, mas não temos nenhuma parte nessa herança, e portanto, Israel, as tuas tendas, a teu estilo de vida diferente, não queremos um rei, e agora cuida da tua casa, Davi. Então aí fica você com seu reino, etc, etc. E Israel voltou para as suas tendas. E aqui fica já, podemos dizer assim, assinada a divisão, o cisma político-religioso do reino do norte e do reino do sul. O reino do norte, o Israel, o reino do sul de Judá, e temos o reino do norte, que vai ter a capital em Samaria, e o reino do sul em Jerusalém. Aí depois vai acontecer várias coisas, vários momentos que vão se distanciar progressivamente. Aí, como digo, nesse primeiro livro dos Reis, capítulo 12, está bastante simplificado isso, né? Então, esse é o primeiro momento da separação de Samaria, de o reino do norte, o Israel, e o reino do sul, o Judá, com capital em Jerusalém. Temos um segundo momento muito significativo nessa história dos dois reinos, do norte e do sul, e aí vamos já ao ano 722, quando o rei da Síria conquista Samaria, o reino do norte, 722 a.C., e aí acontece o seguinte: como todos os impérios, levam sempre a florinata, o rei, a rainha, aquelas personalidades importantes, levam para Nínive, para aquele entorno, etc. E aí acontece uma coisa muito interessante que vai dar podemos dizer assim, uma personalidade, um perfil novo a este reino do norte, o Israel, com capital em Samaria. E o rei da Síria, estou lendo no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. Vou repetir: segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 24 até 41. Este é o segundo momento significativo da identidade profunda dos samaritanos. O rei da Síria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emat e de Sefarvaim, e estabeleceu-os nas cidades da Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse da Samaria e fixaram-se em suas cidades. Vejam aí, esta é a origem, podemos dizer assim, mais profunda da identidade dos samaritanos.
primeiro momento, como já salientamos, foi na hora de Roboam proclamar-se rei. Esse é o primeiro momento forte e significativo, o cisma político-religioso, mas depois a identidade mais profunda, podemos dizer assim, da população é marcada por este retorno que o rei da Síria manda vir populações de Babilônia, de Cuta, de Avá, de Emat e de Sepharvaim, e os estabelece nas cidades da Samaria. Estes 5 povos, estas 5 culturas, estas 5 religiões são aquelas que vão forjar, podemos dizer, a identidade profunda do povo samaritano. Esta mistura de culturas, de religiões, etc., vai criar uma grande dificuldade para o resto de Israel, que vai ver sempre com suspeita estes vizinhos que moram ali ao lado, e vai chegar até o tempo de Jesus. Temos 2 textos do Novo Testamento que nos ajudam a entender um pouco estas rivalidades e esta confrontação permanente dos samaritanos e os judeus, né? Temos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 e 55, diz que Jesus estava se dirigindo a Jerusalém e devia passar por Samaria, e o que acontece é que não são recebidos. E não são recebidos porque descobrem que a intenção de Jesus é ir a Jerusalém. Aí temos aquela cena muito forte dos irmãos Tiago e João, onde dizem a Jesus, vamos pedir que mande do céu um raio e que acabe com eles. Aí Jesus repreende estes 2 irmãos, diz: vocês não sabem de que espírito estão feitos, né? Temos aí em Lucas 9, 51 e 55, e depois outro capítulo que mostra claramente esta adversidade, esta confrontação, esta dificuldade de relacionamento dos judeus com os samaritanos, que não queriam passar por aquele lugar, e é o capítulo 4 do Evangelho de João. João capítulo 4, onde temos esse diálogo maravilhoso de Jesus com a samaritana, e aí no início diz que já no diálogo da samaritana com Jesus, vemos que aí uma forte confrontação, como você sendo judeu me pede a mim, que sou samaritana, de beber, etc, etc, e aí o narrador comenta dizer que entre eles não se levavam bem. E como digo, já são séculos dessas diferenças, dessas confrontações, etc, né? Então podemos dizer assim, esta resposta para Areta, para todos os nossos seguidores do canal Justino 70 Caminho de Emaús, um primeiro momento a partir da morte de Salomão, quando Roboam quer ser reconhecido como rei na Assembleia de Siquém, em vez de sair ao encontro das dificuldades que o povo tinha a respeito dos tributos, etc., aí Roboam escuta os jovens e, com grande arrogância, disse: bom, se meu pai colocou um 5%, eu vou colocar um 25%, poderíamos traduzir assim, né? Então aí o grupo das tribos do norte, junto com Jeroboam, que tinha voltado do Egito, onde tinha fugido, aí proclamam exatamente essa separação, essa divisão dos 2 reinos, o reino do norte, o Israel, levado à frente por Jeroboam, e o reino do sul, que fica com apenas 2 tribos a partir de Roboam. Os 2 reinos vão continuar em paralelo. Aí temos os livros dos reis que vão fazendo exatamente essa apresentação dos reis que vão se sucedendo no reino do norte e daqueles que vão se sucedendo no reino do sul, e dizendo cada um como se correspondem, etc, né? Isso é importante ter-lo presente para estudar historicamente essa realidade, que vai acabar, primeira parte, com o ano 722 a.C., quando o Império Assírio conquista Samaria
e leva o rei, a rainha, etc., as populações, os nobres, leva lá para Nínive, para todos aqueles contornos, e traz aqueles 5 povos com suas 5 culturas, religiões, etc. Né? Esse é o primeiro momento significativo depois daquela divisão que aconteceu e que já falamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Essa animadversação, essa dificuldade de relacionamento entre as duas populações vai continuar até o tempo de Jesus, que fica marcado, como salientávamos aí, no capítulo 9, versículos 51 e 55 de Lucas, e também outra referência no capítulo 4 do Evangelho de João. Quer dizer, temos aí duas realidades, culturas, religiões diferentes, e podemos dizer, concluindo tudo isso, que a tradição de Samaria vai ser uma tradição muito rica que temos que conhecer cada vez mais. Teremos oportunidade de aprofundar no outro momento. Por enquanto, indicamos esta origem dos samaritanos e depois um pouco esta difícil convivência entre os dois povos, estas várias culturas dos samaritanos com o povo de Israel. Acompanhe o nosso canal, Justino 70 Caminho de Emaús, e divulgue também amigos, conhecidos, camaradas, jovens, grupos, catequistas, etc.